quando a gente fala de energia, eu estou falando de físico, mental e emocional. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Vou te explicar mais na frente de novo. E eu estou falando de inteligência emocional. Tudo isso junto. Só que quando eu falo de inteligência emocional, eu estou falando de autoconhecimento, que o Goleman vai trazer como autoconsciência. Eu estou falando de autorregulação emocional. Eu estou falando de automotivação. Eu estou falando de empatia e também de habilidades sociais. Fechou? Então vamos lá, para a gente concatenar as ideias. Físico. O que exatamente eu estou falando quando eu falo de físico? Pilar físico. Eu estou falando de, primeiro, corpo, alimentação. Estou falando também de sono e principalmente movimento. Estou falando também de movimento. Show? Quando eu falo da parte mental, eu estou falando, lembrando, lá daquela parte lá do córtex pré-frontal, mas estou falando de foco e clareza. Fechou? E esse foco e clareza vão me trazer uma capacidade de raciocínio melhor. Show? Emocional. O que eu estou falando? Estou falando de equilíbrio afetivo. Estou falando também de motivação e relacionamentos. Quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando de autoconsciência, consciência. Estou falando também de gatilhos emocionais, pontos fortes e pontos fracos. Deixa eu puxar para cá. Pontos fortes e pontos fracos. E por aí vai. Tem uma porrada de coisa que a gente pode ver por aqui. Quando eu estou falando de autorregulação emocional, eu estou também falando de gatilhos. Só que aqui eu já trabalho estratégias. Opa, mudou tudo aí, né? Gatilhos. Eu estou falando de estratégias para que eu consiga equilibrar a minha resposta emocional. Ou seja, estou falando de reavaliação cognitiva também. Quando eu estou falando de automotivação, eu estou falando de motivação intrínseca. Ou seja, o que me motiva? O que me faz acordar? Nós somos motivados por dor ou prazer, na média. Então, você precisa entender às vezes o que te motiva mais. Às vezes motiva mais pela dor, às vezes motiva mais pelo prazer. Aí você precisa se entender. Quando eu estou falando de empatia, eu estou falando basicamente do quê? Estou falando de você compreender e não de você se colocar no lugar do outro. Estou falando de você compreender, ok? Compreender. E quando eu estou falando de habilidades sociais, eu tenho uma gama de coisas aqui. Envolve empatia? Sim. Mas, principalmente, envolve o quê? Envolve você entender a comunicação não violenta através de comunicação verbal e comunicação não verbal. Então, qual a importância de você fazer uma gestão enérgica? Que você está cuidando de absolutamente todos os pilares para você ter uma vida inteligente emocionalmente e estratégica.